meu nome é Karen, eu trabalho aqui no Grupo Refinaria Teatral e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho como atriz aqui dentro do grupo. Eu trabalhei com publicidade muitos anos, né, da minha vida. Desde criança eu trabalhava com publicidade. E na publicidade é sempre aquela coisa decorada. Você chega, te entrega um texto, você vai fazer isso, aquilo, não deu certo, corta, volta, vamos fazer de novo, faz assim, faz assado. No teatro, primeiro que eu acho que uma das partes mais gostosas é que a gente tem todo um trabalho de pesquisa, né? A gente estuda, a gente vai atrás de entender esse assunto, né? O que a gente vai falar, né? Como que a gente vai falar sobre isso? Então tem um trabalho longo, todo um processo que a gente investiga, que a gente pesquisa. E na apresentação, de fato, depois de todo o trabalho de pesquisa, ensaio, vamos adaptar, vamos fazer dessa forma, que é um processo muito longo. Quando a gente vai, de fato, apresentar, é uma coisa muito única. Cada apresentação é única, né? A gente não tem a chance de cortar aquele momento e voltar, né? A gente tem que estar muito preparado. Várias horas antes de começar uma apresentação, a gente já está se preparando. A gente tem que ter muito claro o que a gente tem que fazer em cada momento. Como eu tinha falado no começo, né, eu trabalhava já com publicidade. E aí eu lembro que eu fui assistir a peça Espelho, né, com a minha mãe. Eu devia ter uns 13 anos. E pouco tempo depois, eu tinha gostado muito já, né? Mas pouco tempo depois, o Refinaria tinha aberto uma turma de teatro, que a Ana dava as aulas lá no Zumbi dos Palmares, se eu não me engano. E aí a gente começou a fazer aula lá. E fomos fazendo, e eu gostava pra caramba. Não lembro o motivo, mas depois de um tempo teve que parar aquelas aulas. Depois eles foram abrir já na sede deles, perto da Casa Verde. E eles iam voltar com o curso. E a gente voltou. E a gente começou a fazer, minha mãe também fazia, na mesma turma. E eu gostava pra caramba, e tinha umas outras turmas, eu queria fazer parte das outras turmas também. Acho que eram 3, mais ou menos, e eu ia fazendo. E aí eu lembro que um dia o Daniel me mandou uma mensagem pedindo pra eu chegar um pouco antes. Porque ele queria me mostrar um texto e tal. Enfim, fui mais cedo. E era o Vovô Chan e a menina Sara. A gente leu junto. E aí, bora, quero, né? Vamos ver o que acontece nisso. E eu lembro que eu sofria muito no começo. Em que sentido, né? Porque era uma coisa totalmente diferente do que eu estava acostumada. Publicidade e teatro não tem nada a ver, né? Assim, é um trabalho muito diferente e tudo era muito desafiante. Trabalho de voz era um desafio, trabalho físico era um desafio, tudo. Tá num coletivo, né? Tudo é muito diferente, né? E muito mais gostoso, muito mais prazeroso, do meu ponto de vista também. E no começo eu achava que eu entendia muitas coisas, assim. Eu achava que eu estava entendendo. Não, quando fala disso, é isso, tá claro. Ação presente, não, beleza. E eu lembro que teve uma apresentação, que eu acho que foi uma das primeiras que a gente fez, que a gente ia receber o público, né? Já em cena, a gente ia receber o público. E eu acho que eu fiquei tão nervosa, eu estava tão racional, que quando eu comecei a ver as pessoas que eu conhecia, eu já me desestruturei assim totalmente. Não aconteceu nada do que eu achava que ia acontecer, não era aquilo nitidamente. Enfim, aos poucos eu fui conseguindo entender melhor o estar, o ser,
e não só fazer. Como explicar isso? Deixa eu pensar. Eu acho que quando você está em cena, você não está pensando, né? Agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo. Isso que a gente começou a trabalhar, de jogar uma semente, por exemplo, o que essa cena me causa? O que essa cena é? Uma sensação ou alguma coisa. O que pode trazer o que eu preciso mostrar? Só esse jogar da semente é meio difícil de explicar assim. Não sei se fica muito claro. Mas eu lembro, vou dar um exemplo, por exemplo, de quando a gente estava trabalhando com o Simeone aqui. Que ele falava bastante também da semente, né? Eu lembro que uma vez em algum momento ele falou, joga a semente que você é um pano de chão. E eu lembro muito da galera se esparramar no chão, né? Eu lembro que pra mim o pano de chão era só uma coisa murcha e meio tosca, enfim. Em cada momento, cada cena, cada coisa que você vai fazer, você precisa demonstrar alguma coisa. O que você vai jogar, o que é essa semente, meio que não é o foco isso, né? Não é... Não precisa se prender tanto a isso. Mas o que ela resulta, né? O que ela vai te trazer? E isso eu acho que foi uma coisa que auxiliou bastante, principalmente quando a gente foi fazer a peça espelho. Eu senti bastante essas diferenças. Foi, acho que, a peça que eu mais senti mudança pessoalmente, né? E era bem mapeado as sementes. Por exemplo, agora se eu vou fazer isso, a semente é essa. Eu sabia as sementes que eu tinha que jogar em cada momento. E não era pensar no que a semente ia causar. Eu não tinha definido o que aquela semente causava, né? Eu não vou jogar a semente do pano de chão porque eu vou ficar assim. Não é bem por aí, né? Trabalhar a expansão energética foi uma coisa que foi dolorosa literalmente, porque no começo eu lembro que a gente expandia a energia e a gente fazia uma coisa dura, pesada, assim, que era muito sofrida. Porque, né, a gente expandia, só que endurecia todo o corpo. E cansa, né, fisicamente. E aí a gente começou a trabalhar a expansão energética de uma forma que era gostosa e não era doída. Claro que trabalho físico sempre dói, né, um pouco em algum momento, mas... Eu lembro que, por exemplo, na peça espelho, eu dificilmente ficava com dor física, assim, dor muscular. E é uma coisa que tem uma potência, porque parece que não tem um limite. Você expande a energia e você sempre pode expandir mais. E é um negócio que toma conta de uma forma assim... Não consigo ainda pensar num limite para a proporção disso, né? Acho que é uma coisa que sempre pode crescer mais. E isso faz tudo crescer, né? Esse trabalho. A gente estava ensaiando a peça Espelho, né? E eu lembro que eu estava num momento complicado pessoal e eu sempre trazia essas coisas. Porque como a gente é uma família, né? É quase que inevitável, né? Então eu chegava, contava das coisas que aconteciam comigo, que me chateavam, em relação à minha mãe, em relação, enfim, a várias coisas. E teve um dia que o Daniel parou tudo, deu uma folha para cada
E a gente ele pediu pra gente escrever tudo o que incomodava a gente, que machucava. Nessa relação do machismo, né? O que isso causava na gente. Isso foi uma coisa bem marcante, assim, uma coisa que eu não esqueço. Apesar da minha memória ser ruim, isso é uma das coisas que eu não esqueço. E a gente escrevia, assim, eu lembro que eu chorava horrores. Porque a gente sabe as coisas que machucam a gente, né? Só que quando a gente para pra pensar, de fato, em cada uma delas, o que isso causa na gente e tudo mais, é uma coisa bem foda, assim. E a gente fez isso. E eu lembro que quando a gente começou a construir o corpo, personagem e tudo mais, a sensação era de pegar aquela folha de papel e botar nas costas. Porque aquilo tinha muito peso. É muito desgaste, né? É muito sofrimento, umas coisas bizarras, assim, que acontecem todo santo dia, né? Então você pega aquela folha e bota nas costas e aí a gente já tava no chão, né, praticamente. E era bem cansativo também, eu lembro que era muito cansativo. E isso que eu tinha falado antes, das coisas que motivam a gente para manter o trabalho físico, que é puxado, isso era um dos motivos, sabe? Lembrar daquilo, de tantas coisas que a gente passa, que a gente sofre, né, todo dia. Esse peso em cima da gente praticamente era ali a construção física do personagem, né? E fora isso, não só essa parte, mas, por exemplo, uma coisa que acontece com toda mulher é que a gente fala o óbvio, né? Muitas coisas são muito, muito óbvias, né? Não tem nem como questionar. E mesmo assim, entra por um lado e sai pelo outro. Parece que as pessoas não entendem, se fazem de surda, não sei o que acontece. E era isso, né? Minha personagem, por exemplo, ela falava e nada era claro, né? Que é o que acontece com a gente, né? Que a gente fala o tempo todo. Tá muito claro, tá na cara, né? Recentemente aconteceram coisas bizarras, né? Por exemplo, uma menina que foi abusada, que abusaram da menina, tem provas, tem vídeo, tem exame, enfim, trocentas coisas, as pessoas insistem. Como que inventaram o nome? Estupro culposo. O cara não teve a intenção de estuprar, como assim? Tipo, é bizarro, né? Ridículo do ridículo. Enfim. Então não tem voz. Fala e não tem voz. Nas cenas, nessas cenas, eu tinha um texto, né? Tinha as falas, tinha estatísticas, tinha tudo isso. Só que quando eu falava, as palavras eram distorcidas, né? Assim, era como se fosse um outro idioma. Como se fosse falar, aliás, vários idiomas juntos ali, uma bagunça, e era isso que era isso que era o texto falado, né? Mas ele estava ali. O treinamento e o trabalho em cena são diferentes, claro. Mas o treinamento é o preparo para a gente entrar em cena. Mas além de técnica, né, além dos trabalhos, os exercícios que a gente faz e tudo mais, tem um trabalho extra. Por exemplo, a gente entra no espaço cênico, né, nosso espaço de trabalho. A primeira coisa que a gente faz é pedir licença. Eu, particularmente, eu sempre lembro de pedir licença, de agradecer por poder estar aqui, por poder fazer esse trabalho. Sempre peço força do próprio espaço, né?
para conseguir manter o trabalho, para poder desenvolver o trabalho. Tem um trabalho muito forte, que é uma coisa que é bem complicada da gente fazer, porque a gente é humano, né? Mas de deixar o lado pessoal para trás. Por exemplo, nossas questões, as coisas que a gente passa, a vida pessoal, fica lá. Aqui a gente está trabalhando. Isso é uma coisa que, assim, é um processo. Não tem como não ser. A gente vive carregando essas coisas. É difícil a gente falar, não, agora vou deixar tudo para fora, agora é só trabalho. Não é tão simples assim. A gente precisa de Isso é um treinamento já. Então a partir do momento que a gente pisa aqui, a gente já está treinando. Esse treinamento é pro ensaio e também é pra peça. Não pode ser diferente disso, não tem como. E um puta trabalho, isso já envolve toda uma concentração. Tem todo esse trabalho de concentração durante o ensaio, do começo ao fim. Acho que essas coisas vão além das técnicas, né? Tem todo o trabalho que a gente faz, físico, né? De preparo de resistência. Tem as técnicas, tem o trabalho de cena, as provocações pra gente chegar nas cenas, né? Como que a gente chega nas cenas, né? Tem todo um trabalho em cima disso. Cada trabalho é um trabalho, né? Não é uma coisa... Não dá pra generalizar, falar, não, a gente sempre faz assim. Né? Por exemplo, quando eu tava falando, né, da gente escrever as coisas que machucavam a gente no papel, aquilo já é um trabalho pra cena. De certa forma, né? Enfim. O que isso traz pra cena? Isso faz a cena, né, na real, assim. Porque se a gente não tiver dentro dessa concentração, dessa consciência, desse fazer, não tem como fazer, né? As coisas estão muito interligadas, é até difícil separar ensaio de apresentação, porque a ideia é que, por exemplo, se a gente vai passar a peça, é passar como se fosse apresentação, né? Claro que está sujeito a dar mas a ideia é que seja isso. Então tá muito interligado, assim. São poucas diferenças, sabe, assim. Que dica você tem? O trabalho que a gente faz de técnica, de trabalho de resistência e tal, é um trabalho diário, né? E tudo que a gente vai fazendo diariamente vai cristalizando na gente. Chega um ponto que você faz as coisas quase que automaticamente. Então, você percebe... Às vezes, na vida, assim, no dia a dia, eu ouço, por exemplo, a voz do Daniel falando comigo. Né? Como acontece no ensaio, acontece isso na vida. Em várias coisas, assim, das coisas mais banais, assim, mais bestas. Por exemplo, se eu tiver, tipo, pensar, sei lá, resolvo que eu vou fazer uma corrida, vou correr. Começa a bater um cansaço, por exemplo. Aí eu fico lembrando, tipo, não pode deixar o cansaço vencer a mente é mais forte, não sei o que, trabalha a mente. São várias coisas que a gente treina no dia a dia que não dá pra fugir da vida, porque é um treinamento diário e isso acaba reverberando em tudo que é situação. O trabalho de pesquisa reverbera de uma outra forma, mas basicamente a mesma coisa. Por exemplo, na questão dos indígenas, né, da investigação com os indígenas, quando a gente começou a fazer os intercâmbios, quebrou assim centenas de preconceitos, né, que eu tinha. E isso é uma coisa que,
era uma coisa que eu realmente não pensava, não pensava na questão indígena antes disso, antes desse processo. Primeiro, nem pensava que tinha indígena em São Paulo, por exemplo, né? Em aldeia. Não pensava. Nas questões, o que eles precisam, o que acontece, como que é essa vida, sabe? E quando a gente começou a fazer os intercâmbios, obviamente que tudo foi mudando e claro que tem muita coisa ainda para mudar. Ainda hoje me pego pensando coisas que tipo, são preconceituosas, sabe? Por exemplo, bom, não sei se eu vou conseguir pensar agora, assim, mas tem várias coisas, em vários momentos que passa pela cabeça, assim. Eu lembro de quando a gente foi pra Parelheiros, por exemplo, que a galera lá, de boné, celular na mão, mexendo no PC e tal, e você fica tipo... Não é o que você imagina, né? Você imagina que você vai chegar na aldeia lá, as ocas e tal, a galera, todo mundo de cocar, porque cocar, todo indígena usa cocar, né? E... Enfim, é tudo muito além, né, disso. Enfim, essas coisas mudaram a percepção, né, minha percepção, meus pensamentos, minhas ideias e influencia o tempo todo, né? O teatro, no geral, né, teve uma influência que eu não quero, às vezes eu faço isso, né, ainda, mas é uma coisa que eu quero deixar de fazer na pintura. Que eu não quero pintar só por pintar, eu não quero pintar uma coisa bonita. Não quero fazer uma pintura que as pessoas pensem, olha que bonitinho. Eu quero partir para coisas que gerem algum tipo de reflexão, sabe? Não quero só pintar para ser uma coisa legal. Assim como a gente faz as peças para incomodar, para as pessoas pararem para pensar, né? Em alguma coisa, sei lá, gerar qualquer tipo de reflexão, eu quero causar isso também na pintura. Eu acho que isso linka muito com o que eu falei agora há pouco. Primeiro que, assim, se você quer fazer teatro, né, primeiro que você tem que gostar muito, tem que amar, sabe? É difícil você fazer teatro, assim, só por fazer, né? Só porque... Claro que é uma opção, né? Tudo é possível, mas... Enfim, eu acho que tem que querer muito. Tem que ter muito esforço. Porque não é fácil, é cansativo, é desgastante e também é muito recompensador. E acho que uma coisa que é muito... Como eu posso dizer assim? Muito válida, sei lá. Ou... acho que sim, muito válida. É fazer nesse intuito de agregar, né? De gerar novas coisas, novos pensamentos, novas reflexões. E não fazer pensando em lucro. Porque se for pra fazer pensando em lucro, você não vai nem fazer teatro, né? Eu acho, sei lá. Mas, enfim. Fazer pensando em gerar novas coisas, né? Não só pro outro, que a gente sempre pensa que tá fazendo pro outro, né? Pra gerar alguma coisa no outro, mas antes disso a gente tá gerando na gente, né? Por isso que tem todo esse trabalho de pesquisa, né? Antes da gente querer fazer alguma coisa para o outro, a gente tá fazendo na gente mesmo. Se a gente não tiver essa mudança na gente, a gente não vai conseguir gerar isso no outro, né? Então eu acho que são coisas muito importantes. Perseverar, né? Insistir, gostar, querer muito e fazer querendo gerar algo, né? São coisas diferentes que cada uma tem sua importância, não dá nem pra ter melhor ou pior, mas eu diria que o trabalho coletivo
exige mais da gente no sentido de que a gente tem que, por exemplo, quando você está trabalhando sozinho e depende de você fazer aquilo, você se resolve com você mesmo. Agora você tem que lidar com o outro, né? Exige mais paciência, exige empatia. Às vezes você precisa abrir mão de certas coisas, né? A gente tem um relacionamento de família, né? A família a gente não escolhe, estar aqui a gente escolhe, né? É uma escolha. Mas são os mesmos dramas, assim. Eu acho que nesse sentido que exige mais. A gente precisa ter mais tato, né? É mais complicado, acho. E acaba sendo... Bom, não sei. Acho que, de certa forma, é mais prazeroso. Dizendo eu como quem trabalha, às vezes, sozinho, às vezes em coletivo. Acho que o coletivo é mais prazeroso porque... Quando eu tô trabalhando sozinha, eu não tenho com quem abrir para falar, olha, tá acontecendo isso, o que você acha? Com quem que eu vou conversar, por exemplo, sobre a pintura? Com quem que eu vou questionar? Quem que vai me questionar? Quem que vai falar, mas por que você está fazendo isso? Onde você quer chegar? Né? O coletivo não, a gente sempre tem alguém que vai te cutucar, que vai te questionar, que vai te provocar. E isso, eu acho que o trabalho acaba sendo mais grandioso, de certa forma. Tem vários pensamentos ali, tem várias ideias. Uma viagem. É uma viagem mesmo. E todo mundo vai agregando, sabe? E isso eu acho que acaba sendo mais potente, mais forte. Não é sobre melhor, sobre pior, é sobre diferenças, enfim. E eu acho que, na verdade, isso tudo que está acontecendo vai servir meio que como um filtro, né? Um divisor de águas. Porque para continuar no teatro, nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, você precisa de... Quando a gente estava falando sobre o querer muito, né? O amar, persistir, né? Teatro sempre foi difícil, sempre vai ser difícil. Nesse momento sei lá, 10 vezes pior. Mas acho que é assim também, por exemplo, as pessoas que continuam fazendo nesse momento estão passando também por uma fase de quase que um teste, um desafio, como um desafio. Porque, por exemplo, vamos pensar num grupo novo que começou a trabalhar ali, criou um coletivo no ano passado, de repente, começou a viver agora, né, esse fazer teatral, e logo de cara se depara com isso. Eu acho que isso é um puta desafio com essa situação pandêmica, com tudo isso que está acontecendo. Essas pessoas, por exemplo, começaram recentemente e continuam exercendo isso, fortes nisso, focadas nisso, pô, é isso, sabe? Esse tipo de coisa acontece e se consegue passar por esse momento de pandemia fazendo teatro, eu acho que essas pessoas, assim, sabe, estão de parabéns e que continuem e que percebam que a arte é isso, né? Não é sofrimento, não é só sofrimento, mas passar por isso fazendo teatro é um puta desafio e conseguir passar por isso é vitorioso.